Shalom, meus amados irmãos. Mais uma satisfação, né? Estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome do Altíssimo e bendizer o teu santo e poderoso nome, irmãos. Vim aqui para trazer uma palavra para vocês, tá? Não vou me alongar muito para poder não tomar muito tempo de vocês, né? Encontra-se no livro de Salmo, os amados, Salmo 15, tá? É uma palavra, textos são pequenos, né? Não são um texto muito longo, são curtinhos, mas eu queria trazer aqui algo que o salmista Davi, que é relatado a respeito do salmista Davi no Salmo 15. Segundo o texto, ele me faz uma pergunta, ele faz uma pergunta ao Criador. E essa pergunta, ela não é respondida. E eu vou mostrar que essa pergunta não é respondida. Tá, ele. Mas antes vamos orar. Pai Celestial, no nome de Yahshua eu te louvo, te agradeço por mais esse domingo, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai querido, pela minha saúde, pelo meu pão de cada dia, pelo meu bem-estar, Pai querido, bem-estar da minha família. Obrigado pela vida dos meus irmãos e aldins, que tu possa estar, ó Pai, tomando nas tuas mãos a cada um deles, a cada um que se propôs a fazer a tua obra, aqueles que estão, Pai querido, a cada dia se preparando para estar levando o teu santo nome, Pai querido, em todo lugar, que tu possa estar protegendo a cada um deles no nome de Yahshua. Pai querido, usa o teu servo no nome de Yahshua Mashiach com autoridade, para a honra e louvor do teu nome santo. Dá, Pai querido, sabedoria e discernimento na tua palavra, para que a tua palavra seja explanada. No nome de Yahshua, Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Aleluia. Vamos lá, irmãos. O texto começa dizendo assim, ó. Terrilim, capítulo 15. Tá? Na tradução, nas traduções mais antigas, ou ela mesma em hebraico, o versículo primeiro não tem. Tá, irmãos? Eu descobri isso procurando ver em algumas escrituras, e aí eu tive acesso a essa informação, que esse versículo primeiro ele não existe nos textos mais antigos, né, nas Bíblias mais antigas, ou na Bíblia hebraica, na própria Bíblia hebraica. E na Bíblia Israelita Restaurada, ele também não se encontra. Essa aí é fácil de baixar, tá? Depois eu vou até postar o texto para vocês verem que ela não tem o versículo primeiro. Mas a nossa escritura, nossa Bíblia no caso, não é a escritura, é a Bíblia que contém a escritura, ela veio com esse primeiro versículo como se o salmista fizesse uma pergunta ao Criador. Só que a resposta que é dada como se tivesse sido dado nesses versículos seguintes, no versículo 2 até o 5, ele não responde a suposta pergunta feita pelo salmista Davi, pelo rei Davi. E nós vamos ver agora. Olha o versículo primeiro, irmãos, que coisa linda. Pai Celestial, quem habitará no teu tabernáculo? E quem poderá morar no teu santo monte? Essa é a pergunta. Ao versículo 2, olha só que lindo, ele vem dizendo assim, ó: aquele que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O versículo 4, aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem ao Altíssimo. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra inocente. Quem age assim, ou quem pratica estas coisas, jamais será abalado. Ponto. Olha como é que se encerra. Então, esse texto talvez tenha sido acrescentado, ou talvez é um texto de um outro capítulo que foi inserido aqui, porque o critério aqui, praticar essas coisas que está escrito aqui, não é para não ser abalado, é para se manter forte. Mas para entrar no seu tabernáculo ou morar no santo monte do Criador,
só isso não basta. Ele vai além. Mas não é só isso que chama atenção no texto, porque a pergunta está em algumas traduções, ela não consta, mas na nossa aqui ela consta. Ponto, tá ok. Mas quem age assim não será abalado. Age como? Aquele que vive com integridade e pratica a justiça. Que vive com integridade e pratica a justiça. É algo extremamente difícil nos dias de hoje, porém não é impossível. E de coração fala a verdade, né? Tem muitos aí que estão contando mentira achando que estão falando a verdade. Tem muitos aí pregando Jesus achando que é o filho do Criador. Mas eles, até certo ponto, não têm culpa, porque talvez ainda não tenham esse conhecimento. O Ruach Kodesh não os despertou. Então eu creio que o Espírito do Altíssimo vai despertar essas ovelhas para essa verdade, assim como tem feito hoje, assim, de uma forma muito grande. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo. Nós estamos vendo aí, independente de ser Yaldim ou ser denominacionalista, é o que mais acontece, é um irmão difamando o outro, por divergência na própria palavra, por discordância em alguns pontos. Por exemplo, temos irmãos aí que, né, fazem vídeos de estudo, de ensino, dizendo que nós não podemos falar glória, exército, essas situações, porque é tudo nome pagão. Pois bem, pode até ser nome pagão. Não vou aqui questionar que é o que não é, porque realmente, provavelmente deve ser, só que tem um porém. A língua falada por nós, o nosso português, ele não é o português legítimo de Portugal. O nosso português é derivado da língua latina, do latim. E ele tem várias palavras de línguas distintas, diferentes. Nós não temos o idioma original nosso. O nosso verdadeiro idioma é o Tupi-Guarani, que está quase extinto. Só os indígenas o conhecem. Nós fazemos esforço para estudar o inglês, o espanhol, o próprio hebraico, mas a língua daqui, que tem a raiz hebraica, o tronco hebraico, a gente não se preocupa em aprender. Então eu não posso chegar para uma pessoa, tu não pode falar A ou B por causa disso. Pelo menos é a minha concepção, tá, irmãos? Não estou aqui dizendo que é errado ou que não é, é concepção minha. Por quê? Porque eu sei que a língua falada por mim, ela não é um idioma, ela é um dialeto. Então ela tem um significado aqui, acolá, em outros lugares. Ela muda. Agora, o português legítimo é o português de Portugal, é o europeu. Não é o nascido aqui que a gente aprende, assim que a gente aprende a falar. Então eu não posso colocar para cima das pessoas determinadas coisas, porque senão a gente, a partir desse momento, a partir desse entendimento, a gente não pode mais abrir a boca e expor a nossa palavra, a gente vai virar mudo. Porque tudo que a gente aprendeu praticamente veio de fora. Não é nada nascido, criado aqui. Tá? Isso aí é um ponto. Se os irmãos concordam com isso, ótimo. Se discordam também não tem problema. É só uma concepção minha. É coisas que eu prefiro ficar somente com o estudo da palavra do que partir para essa área mais abrangente, né? Porque eu tenho que ter um conhecimento extraordinário das coisas para mim poder passar. E eu não tenho. Agora a Escritura, o próprio Pai vai nos dando e a gente vai compartilhando. Né? Esse foi o versículo 3. O versículo 4 agora também é interessante, que ele diz assim, ó, aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem ao Criador. Então, irmãos, essa parte aí é linda, por quê? Porque aquele que aos seus olhos tem por desprezível aquele que merece reprovação. Irmãos, nós vemos aí que temos muitos irmãos de modo geral, que eles estão achando normal e natural algumas coisas que estão acontecendo e de repente não precisa se manifestar, né? Mas ele tem como se posicionar sem precisar dizer uma palavra. Porque se é algo que a gente sabe que é errado, irmãos, a gente não vai aceitar. Vamos dar um exemplo aí, que hoje em dia é algo que está muito comum em alguns lugares aí, a pessoa vai pegar ônibus
e as pessoas ficam ali, né, com cartão, com um valor mais baixo, porque a passagem, dependendo do lugar, é cara, e a pessoa pega no cartão. A gente vê um monte de irmão indo para os seus cultos denominacionais, irmãos, pegando isso daí e passando. Só que na lei que nós temos é crime. Então a pessoa pratica um crime para ir pregar a suposta palavra. A pessoa pratica um crime para ir para o seu templo orar. Estou dando só um exemplo aqui de coisas que eu vi. Entende, irmão? Então a pessoa fica ali fazendo ali o trabalho, não é o correto, mas ele está ganhando a vida dele, do jeito que ele acha que é certo. Aí ele vai lá, não, comigo é R$10, a passagem é 15, 17, sei lá, 20. Né? A pessoa vai lá e paga, passa o cartão e entrega ele aí, como é que faz? Essa pessoa, ela tem capacidade, ela é usada pelo Ruach Kodesh. Que espírito é esse que não chega na mesma hora para aquela pessoa falar, isso aí não, o que é crime, o que é ligado na terra, ligado no céu, isso aí não, tá fora. Tô dando um exemplo, tá, irmãos? Então, isso é desprezível para a gente que tem o conhecimento da escritura, o conhecimento da palavra, independente de denominacionalista ou não. A gente não pode ser hipócrita, a gente tem que viver dentro do princípio da palavra. Ela diz que é errado, né? Aí o versículo 4 ainda, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, ou seja, a pessoa que promete, garante para uma pessoa que vai ajudar ela em alguma situação, quando chega na hora as coisas ficam complicadas, as pessoas que chamou para fazer um trabalho, né, um auxílio, uma obra assim física, e a pessoa não vai, a pessoa vai lá, não, eu dou meu jeito, pode deixar que isso aí a gente vai fazer. Eu falo porque eu tive essa experiência com o irmão aqui, ele tomou um prejuízo, tomou duas pernadas, tá? 2 pessoas vieram fazer, prometeram fazer um trabalho para ele aqui e sacanearam ele, mas ele arcou com o compromisso dele, com a parte dele, o que deu para ele fazer ele fez, e a gente fez parcialmente o serviço aqui que era para fazer, que esse irmão me ajudou muito, tá? Denominacionalista, irmãos, ele é uma benção, tá? Agora o versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, aquele que não empresta dinheiro para cobrar juro, tá? Com usura e nem aceita suborno contra o inocente, ou seja, a pessoa está na necessidade, precisando fazer uma compra, a situação está ruim, vai lá e fala assim, irmão Leandro, me empresta um dinheiro aí para fazer uma compra. Tá bom, irmão, eu te empresto aí, mas eu te empresto, vou dar um exemplo aqui, R$100 não dá para nada, mas eu te empresto R$100, mas tu vai me pagar com 120, pô, a pessoa é inocente, ela é necessitada. Ela não está fazendo isso, não tem a intenção de me prejudicar. Se é para me ajudar, eu tenho que ser honesto com ela e honrado. Falei, irmão, toma aqui, precisa devolver não. Sabe? Eu estou dando só um exemplo do que a palavra fala, tá? E quantos a gente aí não sabe, eu tenho certeza que vocês conhecem também, quantos irmãos não vão lá nos agiotas da vida pegar dinheiro emprestado, irmão? Quantos crentes estão fazendo isso? Quantos Yaldim não devem estar fazendo isso? Né? Pelo menos eu conheço alguns irmãos aqui das denominações que fazem isso, pega dinheiro emprestado com esse tipo de pessoa. Sabe, irmãos? Então, a palavra, a escritura, ela é um caminho, ela é muito reta, tá? Ela é uma flecha certeira, ela não faz curva, tá? A palavra, ela é tão poderosa que nem um vento consegue fazer com que ela desvie do caminho. A gente é que costuma fazer isso. Então, irmão, Salmo 15, ele só tem esses 5 versículos, né? Na verdade são 4, mas ele é rico. Ele traz algumas coisinhas que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Tá bom, meus amados? Que essa palavra possa ajudar vocês aí. Se tiver alguém com esse sentido, se não quiser te ouvir um conselho, você se afasta. Porque a gente não muda ninguém, né, irmão? Quem convence um homem do pecado do juízo é o Ruach Kodesh. Ele é que convence o homem do pecado do juízo. Nós não somos nada. Tá bom, meus amados? Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Shalom. Logo, logo a gente vai estar de volta de novo aí. Tá bom? Abraço, fica na paz, no nome de Yahshua Mashiach. Shalom.